Boa noite, me chamo Mariana Silva Borba e sou aluna do curso de Direito vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pretendo apresentar um trabalho vinculado à cadeira Teoria Geral dos Contratos, ministrada pelo professor Gerson Branco. Neste trabalho, eu pretendo apresentar um tópico muito importante que seria a revisão contratual em casos da Covid-19. Por causa disso, eu trouxe um agravo em recurso especial número 2541578 de São Paulo, que ajuda a explicitar e conseguir explicar de uma forma mais clara como funcionaria a revisão judicial dos contratos em casos de Covid-19 e uma calamidade pública em geral. Veja, em relação ao agravo, os agravantes são a Fundação de Economias Federais, a FUNCEF, a Fundação Social de Seguridade Social, a Fundação de Assistência e Previdência Social, do BNDES, e a Caixa Previdência dos Fundos do Banco do Brasil. E o agravado é a MMO Varejo, que é uma rede de lojas comerciais. Em se tratando do agravo, que foi em face da decisão que determinou a aplicação da teoria da imprevisão para justificar a modificação do índice do reajuste de aluguéis do IGPDI, que é o Índice Geral dos Preços, para o IPCA, que é o Índice Nacional dos Preços ao Consumidor. Isso em vista do advento da pandemia do Covid-19. Em sede de ação revisional, a autora da ação revisional, que seria a MMO Varejos, ela pediu reconhecimento do juiz para justificar que o reajuste estipulado do contrato sofreu um extraordinário aumento, não representando a real inflação do período pandêmico, de forma que ela pediu que esse IGPDI seja modificado para o IPCA, pois houve uma onerosidade excessiva em relação a uma desproporção muito grande que acabou prejudicando a forma que ela tenha adimplemento do contrato e consiga cumprir com suas obrigações contratuais, em razão dessa desproporção entre o preço que foi estipulado anteriormente e esse índice que acabou alterando o valor e acabou crescendo muito e não se tornou justo e proporcional à relação contratual e ao equilíbrio entre as partes. Em contraposição, os agravantes do recurso especial, no momento, alegaram a impossibilidade de aplicar a teoria suprastada, que seria a teoria da imprevisão, sem que seja demonstrada a onerosidade excessiva alegada pela locatária. Nesse sentido, pretendo explicar um pouco sobre a teoria da imprevisão para conseguir esclarecer como é que funcionaria a aplicação dela nesse caso concreto. A teoria da imprevisão é uma teoria jurídica que ela busca permitir a revisão ou resolução de um contrato quando um acontecimento inesperado e extraordinário torna essa execução excessivamente onerosa para uma das partes. Então, ela é uma teoria que, diante de uma mudança prevista ou significativa, ela busca equilibrar os interesses das partes envolvidas, de forma que ela busca evitar a desproporção entre a prestação e a contraprestação de um negócio, de forma que também a evitar o enriquecimento injusto de uma parte às custas da outra. Logo, ela também, nesse sentido, ela busca ter 3 requisitos principais para que ela seja aplicada e consiga cumprir com o seu objetivo, que seria, primeiramente, que ocorra uma alteração extraordinária de circunstâncias, ou seja, que uma alteração extraordinária que não possa ser prevista por nenhuma das partes no momento da celebração do contrato. Demais, essa mudança deve tornar a execução do contrato excessivamente onerosa para uma das partes, gerando um desequilíbrio contratual realmente. E também que esse imprevisto, não seja consequência de uma conduta culposa ou uma negligência de nenhuma das partes, ou seja, esse fato imprevisto não pode ter imputabilidade de nenhuma das partes, nesse sentido. Importante esclarecer que a teoria da imprevisão encontra-se prevista nos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil, o qual esclarece de forma sucinta tudo o que foi visto anteriormente sobre os requisitos, a aplicabilidade e sobre a necessidade da teoria da imprevisão para conseguir auxiliar em casos de calamidade pública ou algum imprevisto que possa ser necessária a aplicação dela para conseguir estabelecer a proporcionalidade e o equilíbrio econômico e contratual entre as partes, de forma que não haja uma onerosidade excessiva, nem ou enriquecimento ilícito por parte de uma das partes em prol da outra. Nesse sentido, também destaca-se o artigo 317 do Código Civil, que auxilia a teoria da imprevisão e seus artigos nesse fundamento, tendo em vista que o artigo permite ao juiz interferir em um valor de prestação quando ele observa que o valor da prestação é realmente devida e o valor da prestação que está sendo executada e cobrada pela parte exequente está sendo muito desproporcional
Ou seja, o juiz, quando ele observa que há uma desproporção muito grande entre o valor que deveria realmente ser cobrado, também pode interferir e causar uma resolução, ou talvez também uma revisão, que seria o caso, de uma cláusula ou do valor geral da prestação que está sendo cobrada. Agora que foi esclarecida a questão da teoria da imprevisão, irei retornar à questão do processo de revisão contratual proposta pela MMO Varejos. Importante destacar que a ação de revisão contratual foi, em primeira instância, julgada improcedente. Porém, a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a substituição do GPDI para o IPCA. O fundamento do Tribunal de Justiça de São Paulo foi que a situação da pandemia em si não constitui uma justificativa para o inadimplemento da obrigação. Mas, independente de tudo, é uma circunstância que, por ser imprevisibilidade, ela causa um grave impacto para a situação econômica e mundial e não pode ser desprezada pelo Poder Judiciário na hora da análise. Ou seja, a revisão contratual ela depende sempre da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, fundamentalmente dessa relação contratual entre as partes. Porém, é imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial às partes, então é uma questão que deve ser, sim, analisada na hora, por mais que independente não seja uma justificativa por si só. Enfim, o Tribunal de Justiça de São Paulo esclareceu desde o início que a pandemia por si só não é uma justificativa, mas que sim vai ser inserida no caso concreto para perceber se há sim uma desproporcionalidade entre as partes, economicamente falando. Esse pensamento também vai ser abarcado pelo relatório do acórdão, que concordou com essa questão da pandemia não ser uma justificativa por si só, mas que vai ser abarcada na questão de um todo e que vai ser analisada de forma minuciosa. Porém, em segundo momento, o relatório esclarece que foi identificada sim uma elevação desproporcional do GPDI, de forma que ele estava até 6 vezes maior proporcionalmente ao IPCA. Ou seja, houve sim uma presença de uma excessiva onerosidade de uma parte em relação à outra. Então, nesse sentido, visando os princípios da teoria da imprevisão, quais sejam o equilíbrio dos interesses das partes envolvidas e a proporção justa entre a prestação e a contraprestação de um negócio jurídico, de forma que não haja um enriquecimento ilícito por uma das partes em detrimento da outra, o agravo interno não foi provido, de forma a manter a decisão de revisão do contrato em vista da pandemia da Covid-19, pois houve sim uma excessiva onerosidade que foi analisada como um todo. Nesse sentido, como esclareço também que, para mais ou menos uma análise nessa questão, eu utilizei como fonte a teoria da imprevisão, do autor Rui Orlando, o qual esclareceu a forma da aplicabilidade da teoria da imprevisão nos casos jurídicos concretos. Enfim, agradeço pela atenção e boa noite.